Olá, alunos. A gente hoje vai ver raiz cúbica, tá certo? Bom, na última aula a gente viu falando de raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? É quando a gente quer saber um quadrado, que a gente tem a área dele e a gente quer saber o lado dele. Ou seja, raiz quadrada. A gente viu que a gente estava falando de um quadrado. Por exemplo, eu tenho um quadrado aqui, que a área dele é 4. Então, qual é o lado desse quadrado? Então, a raiz de um quadrado do lado 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Aí a gente vai ver agora raiz cúbica. Bom, raiz cúbica, a gente vai falar de um cubo. Isso aqui é um cubo, todo mundo sabe. Que na geometria a gente tem essa figurinha aqui, um cubo. E cubo a gente fala de volume. Ou seja, se eu pegar um cubo tem todos os lados iguais, ó, A. Esse A significa qualquer número que a gente imaginar. Por exemplo, se fosse 2, 2, 2, 3, 3, 3. Sendo que todos vão ser sempre iguais. Sempre é o mesmo número no cubo. Então, o volume dele simplesmente é pegar e multiplicar o mesmo número 3 vezes. Ó, A vezes A vezes A. Por exemplo, se a gente tiver esse cubo aqui, ó, o lado dele é 2. Então, a gente tem 2 na altura, 2 na largura e 2 no comprimento. Como é que eu calculo o volume dele? O volume dele vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, um lado vezes o outro lado vezes o outro lado. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a raiz de um cubo que tem volume 2 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, se a gente tivesse aqui agora, ó, eu tenho um cubo, eu não sei quem é o lado dele, mas eu sei que o volume dele é 27. Então, ó, no outro a gente tinha que o volume dele era 8. Então, o lado era 2. E nesse daqui que é 27, qual é o número que eu faço? O número vezes o número vezes o número que dá 27. Bom, a gente pode testar. O 2 a gente já sabe que é 8. Se eu fizer 3, 3 vezes 3, 9. Vezes 3 de novo, 27. Ou seja, se a gente tem 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, então a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então quer dizer que esse ladinho aqui desse cubo mede 3. Então aí, ó, a gente já vem para alguns exemplos aqui mais práticos. Por exemplo, raiz cúbica de 0,008. Ah, professor, coloca esses zeros aqui, fica complicado. Não, gente, não fica. O que a gente vai olhar sempre que tiver esse monte de zeros é o númerozinho que está aparecendo, ó, sem ser o zero. Que número é esse? 8. Bom, pensa, raiz cúbica de 8 seria quem? A gente já viu um exemplo ali, não? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, se tiver zeros aparecendo, é só você contar 1, 2, 3 aqui de zeros. Então, ali eu tenho 0. Então, nossa raiz vai ser 0, vírgula, e a raiz desse número aqui, ó, que a gente viu lá que era 2. Então, 0,2. Ou seja, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,008. E esse daqui, 0,01. Bom, esse aqui também é fácil. Vai ser 0,1. Por quê? Como eu falei, a gente só vai olhar o último número. Então, qual é o número que eu multiplico 3 vezes que dá 1? Claro que é 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui a gente só coloca o 1 e o 0, ou seja, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 é igual a 0,001. Então, a raiz cúbica de 0,001 é o próprio 0,1. Aqui a gente vai para outras raízes agora, tá? Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, não importa. Então, vamos lá. Primeira coisa, se o índice for par. Lembrando, o índice é o númerozinho que está aqui fora da raiz, ó, certo? É o númerozinho que está aqui nesse lugar. Se esse número for par, ó, olha isso aqui é muito importante, ó, nunca será negativo. A gente nunca pode ter uma raiz par com um número negativo aqui dentro, ó. Isso aqui não pode existir, isso aqui jamais vai acontecer. Por exemplo, raiz quarta de menos 1, ó, o número do índice é par. Se isso aqui é par, aqui dentro não pode ser negativo, então essa raiz aqui não existe. Então lembra disso, ó, nunca, se for par, o índice nunca pode ser negativo aqui dentro. Então, sempre vai ser positivo. Ó. Raiz quadrada, ó, isso aqui é par. De 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. O resultado também vai ser sempre positivo. Raiz sexta, ó, raiz sexta é par.
de 1 é igual a 1, pois 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. Raiz quarta, olha lá, ó, número par, aqui dentro, positivo, é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Professor, como é que eu vou fazer para saber essa raiz? Bom, a gente vai ter que, infelizmente, ir testando. Testa 1, testa 2, testa 3. E se estiver passando, você volta um pouquinho o número. Testa 5, 10 e por aí vai. Então é bem simples. Sempre que a raiz for par, aqui nunca pode ser negativo. E nosso resultado sempre vai ser, ó, número positivo, número positivo, número positivo. Beleza? O que vai complicar um pouquinho é no número ímpar. Então, se a raiz lá, o índice da raiz daqui for ímpar, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem dois casos. O primeiro, se a raiz for negativa, o resultado também é negativo. Se a raiz lá dentro é positiva, o resultado também é positivo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter uma raiz, eu vou colocar um 3 aqui só para exemplificar, uma raiz ímpar, de um número negativo, não importa o número que a gente tiver aqui, o resultado vai ser negativo. Então você só tem que calcular a raiz desse número. Se a raiz aqui for ímpar e lá dentro tiver positivo de algum número qualquer, não importa quem seja o número, o resultado também vai ser positivo, ok? Então a gente se preocupa com o sinal quando o índice é negativo por conta disso, ó. Se for negativo, resultado negativo. Se for positivo, resultado positivo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Pronto, segue aqui alguns exemplos, ó. Esse primeiro, raiz cúbica de menos 8. Ó, se for negativo, o resultado vai ser negativo. Então a gente só tem que se preocupar com o número. Qual é a raiz cúbica de 8? A gente viu agora que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então aqui o resultado da raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Raiz quinta de 243, negativo. Bom, de novo, ó, negativo, o resultado é negativo. Sempre faz isso, já vai logo no sinal. 243, a gente tem que testar. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 2 vezes 2. Para economizar tempo, eu já sei que é 3. Mas quando a gente testasse, a gente ia ver que era 3. E essa daqui, raiz cúbica de 1000. Ó, número positivo, lá fora o resultado também vai ser positivo. Bom, qual é o número que eu multiplico 3 vezes que dá 1000? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então a raiz cúbica de 1000 é o próprio 10. Raiz nona de menos 1. Ó, olha comigo. Negativo, negativo. Qual é o número que eu multiplico 9 vezes que dá 1? Bom, é claro que é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1, 9 vezes, a gente vai ter que é o próprio 1. E finalizamos aqui.